percebemos que temos que esclarecer melhor. Para todos os alunos que não tenham submetido trabalhos anteriores no OpenConf, portanto, não é nos 2 primeiros, claro, ou também é nos 2 primeiros, é em todos, que não tenham submetido os trabalhos no OpenConf, vamos abrir durante um período limitado de tempo, que vai ficar no site da cadeira e no Facebook, para vocês, durante um período de 3 horas, submetem os casos pendurados que têm. Está bem? Não se esqueçam, em PDF, que é para limparmos todos esses pequenos casos que há, não há muitos, mas há. Está entendido? Pronto. E depois fechou. Ninguém mais vem chatear. Então, os uns estão todos aqui, estão todos a ouvir, os que não estão, tenho muita pena. Bom, vou passar a palavra aos nossos colegas. Quero já dizer que esqueci de uma coisa, o professor Pavão Martins, por limitações que tem de sair de avião daqui a uns tempos, daqui a um bocado, tinha pedido para inverter a ordem da aula, eu esqueci-me, portanto, se calhar ele vai ter que sair mais cedo do que devia, as minhas desculpas, e vamos a isto, faz favor. Quem é que começa? Bom dia. Posso começar? Eu vou falar um bocadinho sobre a inteligência artificial, que vai ser depois complementado com apresentações da professora Luísa e da professora Cláudia. Eu vou fazer uma apresentação geral sobre o tema, a inteligência artificial, que nós normalmente chamamos IA. Portanto, e a primeira pergunta é o que é isto? Portanto, o que é a inteligência artificial? Portanto, uma resposta simples é dizer, nós estamos a tentar que os computadores façam tarefas que nós consideramos que são inteligentes, seja lá o que isso for. Uma outra abordagem é dizer que é a ciência e a engenharia, ou seja, ciência no sentido de estudar o que é que está por trás disto, e engenharia no sentido de construir artefactos que façam máquinas inteligentes. Vocês estão todos a olhar para aquela coisa ali cinzenta que está do vosso lado direito, não é? Uma coisa estranha. Eu pus aquilo um pouco para vos provocar. Aquilo foi uma caixinha que me deram quando eu, aqui há uns anos atrás, já há muitos anos, isso foi em 87, participei num círculo de conferências sobre inteligência artificial. Fiquei a olhar para aquilo, não sabia o que aquilo era. E as pessoas que me ofereceram aquilo disseram, isto é esparguete. Esparguete pintado de cinzento. Ou seja, o que é aquilo? É massa cinzenta artificial. Portanto, nós não estamos a tentar criar massa cinzenta artificial, estamos a tentar fazer máquinas que apresentam comportamento inteligente. E eu vou, antes de começar a discutir mais este assunto, vou apresentar aqui uma citação do Leonardo da Vinci, que disse algures que quando o homem perceber qual é o mecanismo para voar, então poderá construir aviões. E o que eu tenho ali é uma patente de 1800 e qualquer coisa, de alguém que estava a criar uma patente para o homem voar, portanto, e estava-se a esquecer completamente do mecanismo e a pensar só na parte visual daquilo que nós vimos as aves. E em baixo apresento-vos um diagrama simples de porque é que os aviões voam, porque há diferenças de pressão entre a parte superior e inferior da asa. Portanto, nós o que é que estamos a fazer? Estamos, por um lado, a tentar perceber quais são os mecanismos que estão por trás do comportamento inteligente, mas, por outro lado, também há pessoas que trabalham nas patentes, fazer os passarinhos que voam, ou seja, programas que aparentemente são inteligentes, mas que não têm nada por trás dos mecanismos de inteligência, mas isso também nos tem ajudado a perceber
como é que os programas devem funcionar para apresentarem mesmo características inteligentes. Ora, que tipos de problemas é que nós abordamos? Nós abordamos, em IA, abordamos basicamente 2 tipos de problemas. O primeiro é problemas para os quais não existe um algoritmo que os resolva. Portanto, e nós estamos a lidar com um problema desses neste momento. Eu estou a falar e vocês estão a ouvir e estão aparentemente a perceber. E o que é que está a passar? Há qualquer coisa na minha cabeça que diz que há um modelo mental dos alunos e o que é que eu devo dizer para vocês perceberem. Transformo isso em palavras, em frases, vocês recebem-nas, processam-nas e encaixam isso dentro da vossa cabeça. Isso é uma tarefa claramente inteligente. No entanto, não há algoritmo que faça isso e isto é um tipo de problemas que nós abordamos em inteligência artificial. O outro tipo de problemas são problemas para os quais nós conseguimos escrever algoritmos, mas os algoritmos vão demorar mais tempo e requer mais espaço do que aquilo que nós temos disponíveis. E um exemplo típico que vocês usam todos os dias é a procura na web. Vocês procuram uma palavra na web e as respostas vêm em milésimos de segundo. Não é? No entanto, procuraram vastas quantidades de informação. Os problemas que nós tratamos em IA, à medida que vão sendo compreendidos, vão migrando pouco a pouco para outras áreas. Portanto, há toda a parte de visão, que inicialmente era um problema só tratado por IA e hoje em dia é uma área toda de visão. Toda a parte de interação pessoa-máquina, que vocês viram em CGM, nasceu muito ligado connosco e agora individualizou-se como uma área importante, e que é jogos, muito trabalho portanto, iniciado com a inteligência artificial, mas nós não nos vamos esvaziar como área, porque estão sempre a surgir novos desafios. Portanto, há sempre novas coisas que dizem, olha, isto era uma coisa que nós não sabíamos e que realmente é preciso comportamento inteligente, e, portanto, é uma área muito dinâmica. E é uma área que está omnipresente na nossa vida. Portanto, vocês usam e usam programas que aqui há uns anos atrás eram só de inteligência artificial e agora estão completamente vulgarizados. Procura na web. Todos usaram o Google. Já ouviram falar neste Fernando Pereira? Fernando Pereira é um português que trabalha em IA, portanto, foi uma das pessoas que me lançou em IA aqui há muitos anos, e hoje é o diretor de investigação da Google nos Estados Unidos. Portanto, isto mostra bem como é que a IA se enquadra dentro da Google e da procura. Portanto, o diretor de investigação é uma pessoa da área, há muitas outras pessoas da Google que são desta área, e é português, que também é um motivo de orgulho para nós. A procura na web está a evoluir e há trabalho muito interessante a ser feito. Portanto, vocês neste momento procuram por palavras e encontram páginas que têm as palavras que vocês querem. Aquilo que se está a fazer neste momento é procurar por significado. Portanto, é a web perceber o que é que vocês querem e, em vez de ir buscar as páginas que têm as palavras que vocês querem, vão buscar as páginas que estão relacionadas com aquilo que vocês querem. Podem não ter palavras nenhumas daquelas que vocês estão à procura, mas estão relacionados. Portanto, isso chama-se Semantic Web, é um trabalho que está ligado a IA, está a ser muito trabalhado por muitos grupos de investigação do mundo e vamos levar para um novo domínio de procura na web, em que ele percebe o que é que nós estamos a querer procurar e, eventualmente, até podemos estar a procurar uma língua e aparecerem resultados noutra língua. E depois há todos os programas de tradução automática, que vocês também já conhecem, e o Google Translate, que é uma coisa fantástica que existe. Detecção de spam em correio eletrónico, outro conjunto de aspectos que estão ligados à inteligência artificial. Reconhecimento facial. Portanto, não sei se vocês têm passaportes eletrónicos ou se já viajaram com o passaporte eletrónico. Passaporte eletrónico vai passar a fronteira, metemos o passaporte, ele tem lá a nossa fotografia e reconhece se somos nós ou não e deixa-nos passar. Portanto, programas que hoje em dia existem nos computadores para ter fotografias em que vocês dizem esta pessoa chama-se tal e ele vai encontrar outras pessoas
com outras fotografias que tem essa pessoa. Trabalhos que foram feitos pela inteligência artificial. Vou começar por falar um bocadinho sobre a história, muito rapidamente, porque há aqui assim, um conjunto de pessoas que eu acho que são importantes. Primeira pessoa que eu vou mencionar, Ada Lovelace. Já foi mencionado pelo professor Arlindo Oliveira em MTP. Ada Lovelace foi a filha de Lord Byron, portanto, um famoso poeta inglês, e o Lord Byron, quando a Ada tinha cerca de 6 meses, saiu de casa. A mãe da Ada ficou danada e disse: esta mulher, a minha filha, não vai trabalhar em artes como o pai, e, portanto, empurrou-a para a matemática. E, portanto, foi através disso que ela encontrou o Babbage, que estava a fazer o Analytical Engine, o primeiro computador, e a Ada foi a primeira pessoa que pensou em que era programação, o que era programar. Não programou, mas pensou o que é a tarefa de programação. E concluiu que os computadores, portanto, o Analytical Engine, que era aquilo com que ela trabalhava, só pode fazer aquilo que nós lhe dissermos para fazer. E, portanto, a primeira pessoa pensou: e há isto que eu estou a falar? Não. Portanto, nós temos que dizer tudo ao computador. Outra pessoa importante, o Turing, que, portanto, foi uma das pessoas que trabalhou, portanto, criou as máquinas de Turing. Não sei se vocês já apanharam isso em teoria da computação. Se não apanharam, vão apanhar. Trabalhou em criptografia e em 1950 começou, portanto, foi uma das pessoas que trabalhou mesmo já com os primeiros computadores, levantou a questão: será que os computadores podem pensar? E, portanto, esta foi talvez a primeira pessoa que publicamente disse: será que isto é possível? E inventou um teste, que é o teste Turing. E ele disse: nós podemos avaliar se as máquinas podem pensar ou não se um observador humano for enganado por este esquema. Nós temos de um lado uma pessoa humana e temos do lado de trás de uma parede um humano e um computador. Portanto, o humano que está deste lado da parede fala com os outros dois e a missão dele é descobrir qual deles é o humano, qual deles é o computador. É claro que os outros dois que estão do lado de lá podem dizer a verdade ou mentir. Porque se eles só pudessem dizer a verdade, eu dizia: tu és o computador? Ele dizia: sou. Pronto, já descobri qual é o computador. Não, podem mentir. E, portanto, a ideia é: será que é possível nós descobrirmos qual deles é a máquina e o computador? E se não for possível, nós dizemos que estamos a falar com uma entidade que é inteligente. Também. E isto é o teste Turing. O Turing, em 1950, previu que em 2000 o teste Turing seria quase passado. No entanto, em 1990, foi criado um prémio, o Prémio Loebner, que diz: damos damos 100 mil dólares, mais uma medalha de ouro, ao primeiro programa que passe o teste de Turing. Portanto, estamos ainda longe daquilo e um desafio que eu vos deixo aqui é: vocês estão a começar agora na informática, quem sabe se daqui a uns tempos não temos aqui a pessoa que ganhou a medalha de Loebner. Está ao vosso alcance. Temos o Fernando Pereira como diretor de investigação da Google, está bem? Entretanto, no princípio dos anos 50, o que é que acontece? Começam os computadores a aparecer, começam pessoas a fazer programas que tipicamente eram programas que necessitavam de atividade intelectual. Temos o Herbert Simon e o Alan Newell. O Herbert Simon foi Prémio Nobel da Economia em 78, e estas duas pessoas começaram a fazer programas que demonstravam teoremas, e o Samuel, que começou a fazer programas que jogavam às damas. Portanto, lidavam com humanos jogando às damas. Preveram, portanto, o Simon e o Newell preveram em 57 que 10 anos mais tarde haveria um programa que seria o campeão mundial de xadrez, e isto só se verificou em 1997 com o Deep Blue, que foi um marco importante. Entretanto, o que é que acontece? Estamos no meados dos anos 50, começam a aparecer programas que fazem coisas que nós dizemos que são inteligentes, e um matemático célebre, John McCarthy, que morreu há 2 anos, e que inventou uma linguagem chamada Lisp, que vocês vão aprender quando forem dar a cadeira de IA, disse: vamos organizar uma conferência para resolver o problema da inteligência artificial.
Portanto, e ele, com esta conferência, inventou o nome Inteligência Artificial e a ideia dele era ser um bocado provocativo com o nome para as pessoas ficarem a olhar para isto e dizer o que é isto. Esta pessoa é um visionário, ou foi um visionário, e em 1961 ele escreve esta frase dizendo: se os computadores que eu estou a prever vierem a ter lugar no futuro, então a computação vai ser uma coisa como uma utility, como o telefone. Ou seja, McCarthy, em 61, estava a prever aquilo que nós chamamos a computação na nuvem e que está neste momento a surgir. E isto mostra que ele era mesmo um visionário. E ser visionário é difícil. Eu vou-vos dar aqui duas citações interessantes. Uma do Thomas Watson, que foi o criador da IBM, que em 43 disse: eu não vejo que haja necessidade no mundo para mais do que 5 computadores. E outro foi o Ken Olson, que foi o fundador da Digital Corporation, que era um fabricante de computadores muito importante, que disse: não percebo porque é que as pessoas precisam ter um computador em casa. E, portanto, duas pessoas célebres que criaram empresas e que dizem coisas que nós hoje em dia dizemos que é grande asneira. Bem, vamos olhar para a Conferência de Dortmund em 1956, que foi isto, que foi o ponto de arranque da IA. Portanto, qual era a ideia do McCarthy? 10 pessoas durante 2 meses resolviam de uma vez para todas este problema. E, portanto, pessoas que estiveram envolvidas nesta conferência: John McCarthy, o Minsky, o Shannon, o Herbert Simon, Alan Newell e as pessoas que eu falei há pouco. 10 pessoas. Das vantagens de uma pessoa ter cabelo branco é que já passou por cá há muito tempo. E eu tive o privilégio de conhecer estas pessoas todas, pessoalmente, falar com elas. E estive numa conferência em 81, em que para comemorar os 25 anos da inteligência artificial, em que eles estiveram todos presentes e o que o McCarthy disse é: vocês já pensaram o que é que seria? Nós dizemos aos físicos: vamos reunir aqui os físicos todos, o Newton e não sei quantos, e discutir os problemas que cada um de nós pensava no início da criação da área. Portanto, tive este privilégio de conhecer estas pessoas todas, o que é muito interessante. Inicialmente, quais eram as áreas que a inteligência artificial abordava? Portanto, raciocínio, todos nós pensamos, e que era o raciocínio. Vamos fazer aquilo que é mesmo nobre, é demonstrar teoremas. Jogos, damas e companhia limitada. Aprendizagem, todos nós consideramos que é essencial, tanto um agente inteligente aprender. Sistemas de perguntas e respostas, portanto, em que nós escrevíamos coisas para o computador, ele dava-nos respostas, que depois acabou por gerar na língua natural. E reconhecimento de padrões. Quando é que nós reconhecíamos que havia coisas que se repetiam ou que eram semelhantes, depois acabou por dar origem a visão e outras coisas. Áreas atuais. O raciocínio deu origem à representação de conhecimento e raciocínio. Portanto, pessoas perceberam que raciocínio só não basta, é preciso a gente ter conhecimento para raciocinar, e o conhecimento está por trás de todo o comportamento inteligente. Portanto, um aspecto que é essencial é representar conhecimento. Como é que nós representamos no computador a informação que nós temos representada dentro do nosso cérebro, não necessariamente da mesma maneira, mas com um efeito semelhante. Toda a parte de procura, como é que eu procuro num espaço gigantesco com milhões de possibilidades. Planeamento de ações, portanto, nós para agirmos de uma forma inteligente, fazemos planeamento. E como é que os computadores podem fazer isso? A aprendizagem mantém-se. Área de jogos, perguntas e respostas deram origem à língua natural. Agentes, foi algo que começou a aparecer, que combina muitas destas coisas. Portanto, um agente, pensarem num robô, tem que ter ver, ouvir, falar, pensar, mover-se. Tudo isto são aspectos que estão ligados a isto. Portanto, e a parte toda de visão. Portanto, atualmente, no nosso departamento, temos estas como sendo as principais áreas de inteligência artificial. Portanto, a aprendizagem, língua natural, representação de conhecimento e raciocínio, agentes e procura e planeamento.
temos alguma ligação com a robótica, com outros departamentos do técnico, e é evidente que temos relação com todas as outras áreas de informática. Portanto, nós não estamos sozinhos, estamos na informática e interacionamos claramente com elas. Eu vou tocar em algumas aplicações correntes da IA e vou usar esta figura que foi publicada pela Associação Americana de Inteligência Artificial há cerca de 2 anos e que mostra de uma forma interessante quais são as áreas de aplicação que estão neste momento a ser usadas. Portanto, o que eu vou fazer é vou olhar para cada uma destas casas ou quartos, ou como é que vocês lhes quiserem chamar. Aplicações de IA. Reconhecimento de texto de manuscrito. Portanto, seria uma coisa que eu adorava ter neste momento que eu estou a corrigir os testes de FP. Em que uma das coisas que eu tenho que fazer é tentar perceber o que é que vocês escreveram. Se eu tivesse um programa que me ajudava a fazer isso, seria uma ajuda fantástica. Reconhecimento de gestos. Portanto, parte da nossa linguagem é gestual. Como é que o computador pode perceber o que é que eu estou a dizer, complementando o ouvir com a compreensão de gestos? E interfaces multimodais. Portanto, falamos, gesticulamos, temos expressões. Como é que nós podemos ter um programa que interage connosco e percebe estas coisas todas? Outro aspecto um pouco mais esotérico tem a ver com música e arte. Portanto, música está intimamente ligada com matemática, não é? E a ideia é, será que a gente consegue escrever um programa que é um excelente compositor, que vai escrever música melhor do que os compositores humanos? Ou será que nós vamos arranjar um programa que é capaz de avaliar se uma música é boa ou não, de apreciar a qualidade de uma música ou apreciar a maneira como uma dada música está a ser interpretada? E a mesma coisa para a arte. E há pessoas a trabalhar nisto. Pessoas a trabalhar nisto há muitos anos. Ligado com isto, guias e assistentes robóticos. Nós, todos vocês estão habituados a ter aparelhinhos destes, como eu estou a usar quando vamos a um museu e dizemos que queremos saber o que é que está a acontecer, o que é um quadro, o que é uma dada cena que eu estou a ver. Se tivéssemos um assistente que ia connosco e falava connosco, seria extremamente interessante. Medicina. Diagnóstico. Portanto, uma das áreas tradicionais de utilização. Portanto, diagnóstico. Apoio ao diagnóstico. Portanto, não realização total do diagnóstico, mas um sistema de apoio à decisão para médicos para perceber o diagnóstico. Vocês podem escalar. Mesmo com o microfone, eu tenho dificuldade em falar, está bem? Desenvolvimento de medicamentos. Portanto, como é que os vários químicos interagem entre eles, como é que eles têm efeitos sobre os nossos órgãos, como é que nós os podemos combinar, portanto, novamente ligar a procura multiplicidade de coisas que se combinam, e a descoberta científica através da detecção de padrões comuns e ver o que é há de comum, relação causa e efeito. Triagem de mensagens eletrónicas já existe, segurança informática e tradução automática. Portanto, há tradução automática, mas ainda não é realmente inteligente, é muito baseada em palavras e combinação de palavras, e a professora Luísa Coelho vai falar um bocadinho sobre isso daqui a bocadinho. Outro aspecto interessante é a modelação do utilizador. É o computador perceber que tipo de pessoa é que eu sou, quais são os meus interesses, e quando eu vou fazer uma procura, ele vai dirigir a procura para os meus interesses, vai-me dizer, olha, isto aqui assim é capaz de te interessar. Coisas que começam a aparecer, mas algo que tenha substância. Robótica e aumento da cognição através de informação externa. Tutores inteligentes, computação social, portanto, percebermos como é que nós interacionamos entre eles. Robótica doméstica, também vamos falar um pouco sobre isto. E a exploração espacial autónoma, que portanto, está muito apoiada em trabalho que é feito em inteligência artificial. Depois temos toda a área de agentes, e aqui há um exemplo do RoboCup, portanto, planeamento, portanto, os jogadores têm um plano, e seguir esse plano, reconhecimento do plano pelos outros agentes, olha, este vai fazer